A paz do Senhor. Eu quero deixar a todos uma meditação que se encontra no Evangelho de 2 João, capítulo 15, nos versículos 13 e 14, que diz assim: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos amigos, pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então aqui nós vemos Jesus pedindo aos seus discípulos para que eles tenham uma intimidade com ele, porque eles seriam os futuros líderes da igreja. E nós sabemos que Jesus foi quem escolheu os 12 discípulos para o seguirem de perto. Então os seus discípulos seguiam a Jesus. Aonde Jesus andava, seus discípulos estavam com ele. E os seus discípulos viam tudo que Jesus fazia. E Jesus, ele não via os seus discípulos apenas como seguidores, como funcionários, cuja função era pregar o evangelho e obter resultados. Mas Jesus via os seus discípulos como seus amigos. Jesus valorizava a amizade que tinha com seus discípulos. E conosco, irmãos, não é diferente, porque nós também somos discípulos de Jesus. E uma vez que nós aceitamos a Jesus e seguimos a Jesus em obediência, em intimidade, nós nos tornamos servos. E além de servos, o Senhor Jesus quer fazer de nós amigos. Porque eu digo que só de ser servo já é um privilégio. Só de sermos servos de Jesus já é um grande privilégio. Agora imagine, além de servos, nós sermos amigos de Jesus. É muito glorioso. Porque o amigo revela coisas que o servo não sabe, que o servo não conhece, mas que só o amigo sabe. E eu meditando nesta palavra, o Senhor Jesus tocou em meu coração, porque na Bíblia nós vemos vários exemplos de amizades valiosas. Mas um dos exemplos de amizade que o Senhor tocou no meu coração, e eu amo muito essa história, que é a história de Ruth e Noemi. Elas eram nora e sogra, mas elas eram muito mais além do que nora e sogra. Elas eram amigas. E nós conhecemos essa história. E nós sabemos que em um determinado dia, Noemi, ela perde o seu esposo. Seu esposo morre. E passado alguns anos, ela também perde os seus 2 filhos. E ela fica só com as suas duas noras. E ali elas choram muito. Elas sentem a perda. E Noemi chega até elas, as suas 2 noras, e diz para elas: volte para a família de vocês. Eu não tenho mais nada que oferecer a vocês. Volte para a sua família, para a família de vocês. E ali elas choram muito. E Orfa, ela volta para a família dela, para os pais dela. Mas Ruth, ela diz: não, eu não te deixarei. Onde tu fores, eu irei. Onde tu entrares, eu entrarei. Onde tu pousares, eu pousarei. O teu Deus será o meu Deus. Irmãos, isso aqui vai muito mais além de grau parentesco. Isso é uma amizade linda, valiosíssima. E o Espírito Santo tocou no meu coração e ele me disse que muitas das vezes já provaram dessa amizade, dessa intimidade, desse relacionamento, mas por alguma circunstância da vida voltaram para trás. Mas Ruth não. Ruth, ela abriu mão de viver ao lado, de voltar para a sua família, de viver ao lado dos seus pais, da sua família. Ela abriu mão para seguir os passos de Noemi. E o Senhor Jesus me chama a atenção, fala comigo, que
que muitas das vezes Ele quer que nós abrimos mão de alguma coisa, de algo, para seguirmos Ele. Muitas das vezes é preciso abrirmos mão de algumas coisas para seguir Jesus. Ainda que muitas das vezes, por seguir a Jesus, nós sofremos. Ainda que muitas das vezes, por seguir Jesus, nós somos caluniados, nós somos perseguidos, mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição, que sofrem calúnias por amor a mim. E o Senhor Jesus, Ele nos diz que se nós formos fiéis a Ele, se nós seguirmos os passos dEle, se nós zelarmos dessa amizade, dessa intimidade, Ele não nos decepcionará, Ele não nos decepciona. E nós vemos o final da história de Ruth e Noemi, o quanto o Senhor abençoou a vida delas. E Deus preparou um esposo para Ruth. Ela se casou novamente, ela teve um filho, e Noemi, ela pôde ser avó. Que glorioso, que maravilhoso. E é assim que o Senhor Jesus faz conosco, quando nós deixamos tudo para seguir a Jesus, quando nós abrimos mão de algo para seguir a Jesus. Ele certamente nos honrará, Ele certamente te honrará. Ele não nos decepcionará e nós seremos abençoados por Deus, por vivermos uma vida de obediência, por seguirmos os passos de Jesus. Que o Espírito Santo fale melhor em seu coração. Fique com essa palavra. Deus abençoe a sua vida.